Ageu, capítulo 2, do verso 1 ao verso 9. E alguém me ajuda aqui, ó, que eu passei. Aí! Bom, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, é um trecho relativamente grande. Talvez a gente vai voltar para um estilo de ensino hoje um pouquinho mais parecido com o que a gente já está mais acostumado, texto a texto. Mas vamos fazer assim, ó, essa foto. Primeira coisa que eu tenho para dizer hoje é assim, estudar a Bíblia toda é um enorme privilégio, vamos falar sério? Nós, inclusive, no Ocidente, brasileiros, vamos pensar, quantas versões de Bíblia a gente tem hoje que ajuda demais. Hoje é muito difícil eu não fazer um estudo com pelo menos 3 versões diferentes. Então eu consigo abrir no computador lá uma Bíblia principal, uma auxiliar, mais uma auxiliar, sem contar vários acessos que a gente tem. Então eu coloquei essa foto da Bíblia aqui porque assim, primeira coisa é, estudar a Bíblia inteira é um privilégio que a gente tem. Tinha uma missionária aqui domingo passado, inclusive falando de tribos que, tipo assim, não tem, eles estão pulando de alegria com um livro da Bíblia traduzido para sua língua. Tem povos em determinadas nações sendo evangelizadas com uma porção das Escrituras, que também já é um negócio fabuloso. Que aí é o poder para além do livro. Alguém pode se converter com um conhecimento específico do Evangelho sem ser o estudo do livro inteiro, que é outra coisa incrível. Mas pensa comigo, estudar a Bíblia é um grande privilégio, mas também é um desafio. Por quê? Porque você se depara com um texto como esse de Ageu e nem sempre as palavras são só de conforto. Só são de consolo, embora que nesse livro há as duas coisas, tá? É um bocado de coisa nesse livro. Mas é óbvio que logo de cara é uma bronca, um chamamento. Acorda. Vocês não estão vendo isso aqui? Vocês foram chamados para resolver esse problema. E é um tipo de profeta, é um tipo de fala que eu amo. É o tipo de ministério profético que eu acho da hora, porque é para tirar o povo da zona de conforto. E se tem uma coisa que me deixa agoniado, às vezes é comigo mesmo, porque assim, eu gosto de ser proativo em várias áreas da minha vida, mas eu também tenho lutas com algumas coisas que eu tenho que, não posso ficar deixando para lá, não posso deixar ficando para lá. Só que o que eu vou percebendo é que esse estilo de deixar para lá, ou aquilo que a princípio é uma decisão, é 2 ou 3 decisões, começa a virar um estilo de vida. Vira um estilo de vida de uma pessoa, vira um estilo de vida de uma família, vira um estilo de vida de um grupo de pessoas, e parece que vai virando uma cultura. É um negócio terrível depois, inclusive, para a gente bater. Só que à medida que a gente vai estudando a Bíblia, parece que o povo lida com isso, a gente lida com isso em vários cenários. Então lembra, temos aqui, sei lá, quantos profetas? 12 profetas. O livro de Ageu é o que a gente conhece na teologia como profeta maior. E por que profetas menores, profetas maiores? Não tem nada demais, é só porque assim, a quantidade do texto, é o tamanho do texto. Como é que dividiram profetas maiores e profetas menores? Quantidade do texto e por que menores? Porque a maioria desses menores profetizaram, a maioria não, todos eles profetizaram antes do cativeiro. Então, se você pegar Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Isaías, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias e Jeremias, eles profetizaram antes do povo ser disciplinado com o cativeiro. E aí tem depois o segundo grupo que a gente conhece como os profetas maiores. O que divide esses dois? O texto. A quantidade de texto que eles escreveram e que, na verdade, só são maiores porque eles profetizaram durante ou depois. Estuda, e aí é só 2 grandes divisões, mas na verdade poderia ser 3. Quais 3? Os que profetizam antes do cativeiro babilônico, os que profetizam durante o cativeiro babilônico e os que profetizam depois do cativeiro. Joel é um desses que está profetizando depois do cativeiro babilônico. Então, Ageu, perdão, hoje vocês me ajudam aí. Tá bom? E aí eu dividi o esboço de Ageu, capítulo 1 e 2, praticamente o livro é como se ele tivesse 5 grandes cenários. Que 5 grandes cenários é esse? Primeiro, ele recebe essa profecia, ou esse impulso para profetizar para o povo a necessidade da reconstrução do templo. Tá ok? O pastor Edgar pregou domingo passado, e é interessante, porque outra coisa que eu acho massa no profeta Ageu é que ele prega e os caras respondem. Olha que da hora. Porque nem todos os profetas têm uma resposta positiva daquele anúncio. E vamos falar sério, é ruim demais você ensinar alguém que não anda para frente. Eu mesmo preciso pedir a Deus, inclusive, paciência. Paciência com os filhos, paciência com todo mundo. Porque eu gosto de ajudar a gente que quer ser ajudada e vai para frente.
O cara chega na minha sala chorando, eu já, toma aqui o lenço, dá uma enxugada nisso aqui, engole esse choro e bora resolver isso aqui de alguma forma. Porque se a gente só ficar chorando, não vai resolver. Você vê, eu quero andar, quero ir para frente. Então o profeta Ageu é meio um negócio meio parecido com isso. Por quê? Porque ele prega e os caras respondem. Aí eu acho que ele deve ter pulado de alegria. Se é dos nossos, assim, nos dias de hoje, ele deveria ter comprado uma caixa de rojão, soltado. O povo respondeu positivamente. Então, como é que os cenários são construídos aí, ou divididos? O desafio da reconstrução do templo e uma constatação. Deus vai responder o povo, Deus vai recapitular. Olha a situação que está isso aqui. E muito da dificuldade dessa cidade, muito das ruínas, muito dos problemas que esse povo está enfrentando é porque vocês cruzaram os braços de vocês e estão simplesmente cuidando só da vida de cada um de vocês. E Deus vai apontar também a razão do porquê eles estão sofrendo ali daquele jeito. Lógico que é algo espiritual, é algo que tem a ver com a questão até das gerações anteriores, porque a gente sabe que a história de Israel vai se permeando dessa forma. Ora eles obedecem a Deus, recebem a bênção de Deus, buscam a Deus. Ora desobedecem, castigo, disciplina. Aí depois quebrantamento, arrependimento, oração, busca de Deus. Eles voltam a desfrutar a bênção de Deus. A história de Israel vai meio que permeando em cima disso. Mas o interessante é que nesse primeiro cenário, Ageu prega sobre a reconstrução, lança o desafio, e aí a segunda coisa muito interessante que tem no segundo cenário, o povo reage de maneira positiva. Então, isso é muito legal, inclusive até para quem ensina. Você imagina, eu amo quando a gente vai nesses lugares assim longínquos, lugares bem inóspitos, lugares assim cheios de dificuldade, então é os lugares que eu mais amo. Para não dizer os lugares mais pobres. Porque parece que pela dificuldade ao acesso, quando você chega lá dando um ensino, os caras querem comer aquilo igual. Eu amo. Quando você abre a boca para ensinar alguém e alguém quer aprender de verdade, é legal demais. Então você imagina, Ageu prega, os caras desafiam, são desafiados, os caras respondem de maneira positiva, e aí agora vem os paradigmas, a troca de paradigma. Por quê? Porque é a ideia da glória do novo tempo. E aqui eu tirei 2 lições aqui, porque aí entra no capítulo 2. Essas 2 primeiras lições estão no capítulo 1. Mas essa glória do novo tempo está no capítulo 2. Por quê? Aqui já começa a pegar a gente, porque a maioria das pessoas que não andam para frente, geralmente, eu estou falando agora até meio coach, parece, né? Não anda para frente porque a vida delas estão agarradas demais no passado. E quando eu estou dizendo de agarradas demais no passado, é no sentido assim, você vê, muitos de vocês aqui são novos na igreja. Mas quem é da leva de mais de 10, 12 anos atrás, lembra de como é que era esse auditório. E esse auditório era horrível demais, virado para lá. E eu não estou dizendo que está bom, eu estou dizendo que está melhor. Mas era virado para lá. Quantos quer voltar para virado para lá? Virado do jeito que era para lá, quer voltar? Aí, tá vendo? Mas lembra, não lembra? Esse agora está melhor ou está pior? Melhor, mas na época, rapaz, pensa na confusão que foi. Inclusive até porque tinha um batistério ali que coube 27 cadeiras. Esse povo que está sentado nesse canto aí, vocês não têm ideia. Esse tanto de lugar que tem aí, tinha uma piscina, não era um batistério, aquilo era uma piscina. Se a gente tivesse mantido aquilo lá, era para nós fazer um clube depois que o culto acabasse, cobrar R$10 e cada um toma lá um suquinho, um drink sem álcool e bora na piscina aqui dentro, você está entendendo? Mas tinha um negócio ali gigantesco. Quem viu e vê hoje vai dizer o quê? Nossa, muito melhor. Melhorou demais. Só que quem estava com aquilo ali, imagina quem ajudou a construir aquela piscina. Teve gente que arrumou confusão demais com aqueles blocos. A vontade vamos pegar o bloco inteirinho, lixar ele, arrumar, pintar, colocar no papel de presente. Toma aqui, você ajudou a construir. Muito obrigado, Deus abençoe sua vida. Está aqui o bloco, leva para casa. Parece brincadeira, mas imagina. Muitos de nós, a nossa vida muitas vezes não anda para frente porque a gente fica agarrado demais no passado. Aqui vem uma quebra de paradigma. Que inclusive alguns teólogos aí, cadê o Dantas, cadê o Paulo Ortiz, tem alguns teólogos inclusive que vão questionar isso aqui, dessa coisa, dessa glória da segunda casa, porque apesar de não ter os aparatos, é óbvio, pastor, que ele estava falando de um apontamento para Cristo e não é a questão do templo em si. Mas vocês acreditam que tem gente que até questiona o porquê que esse povo estava brigando tanto com essa coisa da glória do novo templo, se eles nem sabiam ainda como ia ficar, e tem gente que ousa dizer que o templo de Zorobabel ainda ficou mais bonito que o de Salomão. Não era mais rico. Não era cheio dos requintes que o de Salomão tinha, as coisas caras que o de Salomão tinha,
Mas era um baita de um templo, cara. Se você for dar uma olhada na geografia bíblica ou arqueologia bíblica, era baita de um templo. Só que o povo estava com a mente aonde? No templo lá de trás. Então, um cenário muito importante no livro, que é a glória do novo templo. E aí, claro, o processo de edificação do novo templo, no capítulo 2, do versículo 10 adiante, que nós vamos estudar domingo que vem. E aí uma promessa relativa a Zorobabel, quase que de maneira específica para ele, que ia ter uma outra abrangência, mas uma promessa relativa a Zorobabel. Então, o que eu disse em termos de introdução? A Bíblia é um negócio muito fabuloso, mas estudar a Bíblia inteira pega a gente. Você se depara com um livro como esse, é um profeta que faz parte de um conjunto daqueles que a gente chama de profetas maiores. E é só maior pela questão da extensão, é maior por causa do tipo de escrita que eles tiveram. A tradição divide os livros proféticos em maiores e menores com base no tamanho dos textos, e é isso que divide, que faz essa divisão de maior para menor. E Ageu tem esses 5 grandes cenários. Aí agora eu quero fazer um exercício com vocês. O exercício é, qual é a sensação que você tem quando você olha para essa foto? Imagina aí, é um prédio, né? Óbvio, um prédio de 4 andares, simples. Mas eu quero palavras, pode expressar. É um negócio aqui conjunto até para ajudar você a ficar acordado. Me ajuda aí. O que é? O que você sente? Agonia. Já começa aí, né? Então você é daquelas mais producionais. Quer ver o negócio pronto, bonitinho, que é um projeto aí, ó. Eu vou conhecendo a pessoa aqui, ó. O que mais? Fala, Simone. Abandonado. Por quem? E talvez por uma gama. Pode ser o povo, mas pode ser um grupo de líderes e pode ser o líder. Porque, ó, quando ele vai virar lá e falar assim, ó, ser forte, ser forte, ser forte, ele repete 3 vezes. Repete para Zorobabel, repete para Josué e repete para todo o povo. Vai construir, vai trabalhar, seja forte, seja forte, seja forte. Mas olha só, aí alguém aqui falou, você falou o que, Simone? Abandonado. O que mais? Precário. Cruel, né, mano? Porque eu fico imaginando assim, caramba, já gastou um tanto de dinheiro, de material, vai deixar o prédio ficar desse jeito? Está destruído, exatamente. O que mais? Desse lado aqui. Qual a sensação que você tem ao ver essa foto desse prédio? Tristeza, olha aí. O que mais? Um pós-guerra, um possível pós-guerra também. Pode ser. O que mais? Vazio. Alguém mais quer falar alguma coisa? Inacabado. Agora a pergunta uma segunda pergunta é, quais seriam os possíveis motivos? Não tem um único motivo, certo? Tem vários motivos, mas vamos pensar aqui. Quais seriam, assim, os principais motivos? Talvez os motivos mais comuns que levariam um prédio a ficar desse jeito. Fala, jovenzinho. Oi, irmã? Alguém que ouviu o que ela falou, me traduz, que eu não consegui ouvir. Tá, tudo bem, destruído, entendi. O que mais? Ruína. Mas pensa assim, ó, o que levou a chegar desse jeito? Ó, abandono, falta de cuidado, de manutenção, talvez. Oi? Talvez o dono faleceu, os filhos ou os parentes não deram o devido valor ou não foram treinados. Descaso, quiseram vender, de repente ninguém quis comprar, quiseram uma grana de dinheiro, os caras sem juízo, em vez de baixar o preço, preferiu ver o prédio destruído do que vender. Olha, desinteresse. Você tá vendo como é que o negócio... O que mais? O que passa na sua mente que leva um prédio a chegar desse jeito? Ó, alguém embargou. O que mais? Sabe o que me dá medo também quando eu olho? Tudo tá certo. Mas outra coisa que me lembra, que me leva a um desafio disso aqui, é que não chega desse jeito de um dia para a noite. Você está entendendo? Um prédio não chega. Foi muito interessante, a gente convidou uma empresa, um rapaz, um engenheiro, que mexe com estruturas, Romário, para vir avaliar a nossa estrutura. E a estrutura do nosso... Quem manja um pouquinho de construção, a olho nu já vê que isso aqui... Como é que é o nome técnico quando é para cima? Foi além do que era necessário. Superdimensionado. É óbvio que quem olha a estrutura do nosso prédio, vê o nosso prédio de 4 andares, foi superestimado.
Excelente. Mas por medida de segurança, para ajudar em tomadas de decisão, para nosso prédio amanhã ou depois, numa possível mudança, não ser embargado, nós vamos para todos os amparos legais, técnicos e tais. Mas é interessante que mesmo com uma aprovação para qualquer tipo de mudança que a gente pense no nosso prédio, o cara vai apontando. E ele fez alguns apontamentos muito simples. Mas sabe que tipo de apontamento muito simples? Então, por exemplo, essas lajes foram feitas de maneira que a gente chama usinada na construção. Cara, e aí, às vezes, entra ar. Quando entra ar, às vezes dá aquela espocada. Na cabeça do cara que está pensando em segurança, o que ele fala? Quem é os administradores desse prédio, urgentemente, não permitam que isso aqui cresça. Vai lá e já faça o reparo. 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 Por quê? Porque aquele tipo de deterioração, ela começa a crescer e quanto mais tempo cresce mais rápido. Mas demora quanto tempo? O negócio é que geralmente qual é a atitude que a gente tem? Imagina, isso aí não vai. Eu moro num prédio lá embaixo, eu acho fantástico. Eu acho fantástico o Inocop. Acho fantástico. Se você está passando por um momento muito difícil financeiro, precisa morar num lugar mais barato, você devia considerar morar lá embaixo, sem nenhum problema. Que é fantástico. Os apartamentos são grandes. Só que tem gente sem juízo que esquece que aqueles prédios foram construídos há 40 anos atrás com aquilo que é chamado de paredes estruturais. E tem gente que mora no primeiro andar com mais 3 apartamentos em cima dele e eles vão lá e arrancam uma parede para fazer uma cozinha americana. Você quer uma cozinha americana? Entra num barco, entra num avião, cai de coiote na fronteira no México e vai para os Estados Unidos, cara. Arruma lá uma cozinha americana. Inclusive uma cozinha lá no camburão dos caras lá da polícia. Brincadeiras à parte, o que eu estou dizendo? Muita gente não consegue, inclusive, desfrutar do melhor que aquele ambiente tem. O que ela quer fazer? Ela quer mexer com a estrutura. Agora eu quero pensar aqui, ó. Eita, perdão, me ajuda aí. Volta tudo aqui. Coloca a segunda foto. Quando você olha esse prédio, é o prédio mais chique do mundo? Mas fala sério, comparado com esse aqui? Não está melhor? Oi? E aí a minha pergunta agora é, qual é a sensação que você tem quando você olha para esse prédio? Sensacional! A irmã aqui já falou, quero morar nele. Que mais? Que mais? Olha que legal. É interessante como que para nós, em muitos momentos... Eu também tenho essa sensação. Às vezes é tão legal viajar. É tão legal ir em vários lugares. Gente, eu amo. Eu sou apaixonado por viajar. Sou apaixonado. Mas é interessante essa sensação que a gente tem, por exemplo, quando a gente entra dentro da nossa casa e parece que a palavra é essa. A palavra é paz. Você olha para esse lugar, tem uma sensação de paz. Olha que legal. O que mais? Fala, linda. Olha, já te associou com coisas que mexem com o seu coração, que você gosta. Não tá gostando de japonês não, né? Ah, brincadeira. Que mais? Que mais? Que mais? Hã? Que mais, gente? Eu não sei nem se tem ar-condicionado, mas pensa assim. Vamos no mesmo exercício. Ó, aqui comigo, mesmo exercício. O que levou esse prédio a chegar desse jeito? Cuidado, capricho, atenção, o que mais? Manutenção. Conservado, estruturado. Olha quanta palavra boa. Olha, ó, falou a palavra. Como é que um prédio desse chega nesse nível sem pôr a mão no bolso? Que mais? Que mais? Bom, eu acho que o grande problema é que muitas vezes a gente sonha com... A gente tem aversão a esse prédio. E a gente não projeta para construir esse prédio. E a gente fica sonhando com esse prédio. Tá entendendo? Só que qual é a grande diferença? Que como é que pula desse aqui, ó, para esse aqui? E talvez a gente deveria passar por esse, não era? Pegou a lição? Precisa falar mais alguma coisa?
Podia acabar a mensagem, não podia? Vocês querem que eu vá embora? Eu vou embora. Vamos lá. Eu acho que talvez um dos grandes problemas que a gente tem e o que o profeta Ageu colocou aqui é exatamente os que estão nos versículos 1 e 3. A comparação. Olha o que o texto diz. Eu coloquei a foto, ó. Uma plantinha verde, só que a plantinha dela é maior, essa plantinha é menor. E aí eu coloquei, ó. No 7º mês, ao 21º dia do mês, eles estão num projeto, gente. Estão num projeto de construção. Está descrito aqui. Quem já leu Neemias, quem já leu Esdras e lê esse livro, vê uma coligação super interessante, porque é uma linguagem que mistura a questão técnica. Ele está falando, ó, nós temos um projeto, nós estamos trabalhando, nós estamos no 7º dia, no 21º dia do mês, e veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Por quê? Porque eles ouviram a palavra, obedeceram a palavra, só que aí começa as dificuldades na hora de colocar o projeto em vigor. Parece até com nós conversa aqui da nossa igreja. Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, lá do livro de Esdras, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque. Então, ó, liderança, ó, sumo sacerdote, o restante do povo dizendo o quê? Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E talvez alguns desses que viram a casa da primeira glória atrapalhou pra caramba. E não é porque eles tinham que ir embora. De jeito nenhum. Mas eles trouxeram aquele sentimento saudosístico de demasiado. Demasiado. E aqui, ó, glória, e como a vedes agora? E aí, pensa comigo. Se você já teve algo extraordinário nas mãos e agora, de repente, está deteriorado, qual é o sentimento que você tem? O grande desafio é olhar para frente e não olhar para trás, porque a maioria de nós naturalmente vai olhar para trás e ficar lá atrás. Você já viu o tipo de conversa que geralmente rola nas igrejas, umas igrejas mais antigas? Uma igreja que passa de 10 anos de existência, o tipo de conversa da pessoa é assim: nossa, mas você lembra como era? Nossa, mas você lembra como é que era? Nossa, mas você lembra como é que era? Nossa, esse nossa como era é terrível demais. Aí você imagina um pastor novo que chega numa igreja que foi pastoreada por gente boa, que nem pastores aqui dessa igreja. Aí começa essa conversa. Ah, irmão, pelo amor de Deus, então traz o cara de volta. Traz o pastor de volta. Traz o fulano de tal de volta. Porque a conversa machuca demais e começa a impedir o avanço. Por quê? Porque a pessoa não consegue enxergar o que está sendo apontado para frente. E aqui está aqui a dificuldade, ó. Primeira glória, a referência. E agora? Não, o momento agora é terrível. Nós estamos aqui 30 anos nesse raio desse prédio aqui, não consegue construir do lado, e não só para cima, e não só para baixo, e não desce, e é uma luta de espaço. E qual é a referência? Não, mas no passado, quando era assim, quando era pá, barará. E agora? Agora está uma porqueira. Mas não é esta como nada diante, mas não está como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela. Por quê? Porque a constatação é um templo em ruínas. É óbvio, quem viu o templo de Salomão e agora vê o templo destruído, qual é a constatação que esse povo faz? Qual é a constatação? Que as coisas foram destruídas. E aí eu coloco aqui, ó, como foi, como já foi, como é agora, e como pode ser. E talvez aqui está o grande desafio. Porque como foi, a gente já viu como foi. Então alguém que é, sei lá, empresário, por exemplo, já trabalhou para alguém. Como é que foi trabalhar para alguém? Como é que é agora? Eu estou tentando investir. Estou tentando criar o meu negócio. Só que se você não arriscar, como é que vai ser? Hoje você pode olhar para trás e fazer, ó, lá atrás eu trabalhei com uma pessoa, foi assim, assim, assado. Hoje como é que é? Hoje eu trabalho por minha conta e como é que pode ser? Ah, rapaz, agora que eu estou trabalhando para minha conta, que eu já abri minha loja, eu quero abrir mais 3 e ajudar umas meia dúzia, 12, 10 pessoas a ganhar o seu ganha-pão através da minha ideia. É assim ou não é assim? Só que se o cara ficar lá só trabalhando para o cara, ele não consegue entender como é que é esse, como pode ser. Porque tem uma espécie de risco nesse como pode ser. Então a ideia aqui é, eu coloquei embaixo. Alguns de vocês se lembram deste templo em sua glória antiga? Como é agora? Como eles lhe parece agora em comparação com o anterior? Terrível. Deve parecer insignificante, só pedra no chão. Mas a minha pergunta é, como é que pode ser? E aí, ó, a dificuldade de quem só fica no passado é isso aqui, ó. Repete comigo.
Saudosismo paralisante. Alguém sabe o que é isso? Alguém tem uma ideia do que seria esse saudosismo paralisante? Fala, amor. Sim, mas ela não evolui. Mas me dá um exemplo de um saudosismo paralisante. Talvez pode até ser, mas aí, Eric, eu concordo. A pessoa fica só lamentando. Alguém falou uma outra palavra. Só reclamando. Eu acho que é aqui, ó, que está esse negócio. Por quê? Porque como ela não consegue ver como pode ser, ela já experimentou algo extraordinário, agora está em ruínas. O que a gente vai fazer? Bora reclamar. Bora lamentar. Bora ficar choramingando. Bora ficar murmurando. Você está entendendo como é que é o negócio? E aqui, ó, por que eu estou sendo bem específico isso aqui? Porque daqui brota a segunda lição. Então, olha só, a ideia aqui é um saudosismo paralisante e aqui, ó, um negativismo dominante. Eu não sei você já chegou em alguns lugares que parece que é ruim falar desse jeito, parece até uma conversa meio espírita, né? A atmosfera do lugar, um negócio meio pesado, que negócio meio... Mas, na verdade, não é nada disso. Na verdade, é simplesmente a atitude predominante do lugar. Qual é a atitude predominante do lugar? É todo mundo não acredita mais. E aí é onde que eu estou falando que muitas vezes vira cultura. Tá vendo? Você vai falar com uma pessoa de uma ideia, mas isso é difícil demais. Nossa, mas aqui é lento demais. Nossa, mas aqui é burocrático demais. Nossa, mas isso aqui não vai para frente. Aí a pessoa sonha algo novo, ela vira e fala assim, mas se eu falar não vai adiantar nada. Virou uma cultura de negativismo dominante. Repete comigo. Cultura de negativismo dominante. Por quê? Porque agora predominou. Eu não estou dizendo que nós não temos que lidar com as questões diferentes. Luta, dificuldade, problema de saúde. Você viu agora mesmo, eu não sei nem como é que eu estou aqui conseguindo falar com vocês desse jeito. Porque eu não posso estar no hospital 24 horas, porque agora o Adriel ele é um paciente. E desde o dia que a Daci internou, até o Adriel e a Daci ir para cá, irmão, não arredei o pé do hospital. Quem me conhece aqui sabe que os meus filhos, até para dar vacina, eu estou grudado com os meus filhos para dar vacina. Só Deus sabe, porque eu estou do lado de cá e não estou lá dentro sem saber o que está acontecendo. Porque eu já grito, eu já chamo, eu grito com educação. Mas, meu filho, isso... Aí a moça vira e fala assim, mas é o seu primeiro filho? Eu falo, não, moço, mas esse é o meu primeiro Adriel. Eu já tenho 4 filhos, mas eu quero esse menino, então cuida desse menino, por favor. Não é porque eu tenho 3 que eu não vou cuidar desse, eu quero esse do mesmo jeito que eu quero os outros. Agora, é claro que para os outros ficou difícil, que agora a herança que era 33, alguma coisa para cada um, virou 25. Mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Era 33 pontos alguma coisa para cada um. Luiz André, Andressa e André. Agora tem o Adriel, é 25% para cada um. Saudosismo paralisante, negativismo dominante. E aí aqui, algo novo e diferente. E aí a Adriana foi brutal ali. Quer voltar para trás? De jeito nenhum, porque esse algo novo e diferente impõe um risco. Ainda não ficou o ideal. Quem está do meio do salão para trás ainda convive com essa dificuldade geométrica de vigas aí, dessas colunas larguíssimas, mas já melhorou demais. Algo novo e diferente. Como é que pode ser? Essa é a questão de que muitas vezes, inclusive, você precisa pensar na sua vida. Como é que pode ser? E aí, olha só. Pode ser melhor. Pode ser. Se não for melhor, vai ser no mínimo diferente. E se você tiver uma boa atitude diante do diferente, quantas coisas boas não vai aprender? Esse cara aí está assistindo eu pregar nessa igreja. Segunda coisa. Então do 1 ao 3, a principal questão aqui, para mim é, como é que foi? Vamos juntos, só para a gente concentrar de novo. 1, 2, 3. Como já foi, como é agora, como pode ser. Qual é o grande problema no como já foi? Saudosismo paralisante. Talvez um problema no como é agora, negativismo dominante. Mas a gente deveria abrir os nossos olhos para como pode ser. Como é que pode ser? Algo novo e diferente. Excelente. E para empurrar, olha só, os versículos 4 a 9, vai ter um estímulo. Eu coloquei essa foto aqui porque eu acho que isso aqui se traduz muito em minha vida. Muitas das coisas extraordinárias, como nosso irmão, que eu tenho experimentado, eu confesso a vocês, eu admito, tem alguém atrás me empurrando.
Várias questões na minha vida, tem alguém me empurrando. Se não é a minha esposa me empurrando, é minha mãe me empurrando. Se não é minha mãe me empurrando, Deus está usando um ali, um aqui, um acolá, me empurrando. Eu lembro de um desses empurrões. Eu nem queria ser pastor, já começa aqui. Eu sempre tive muita dificuldade com a vida familiar que nós tínhamos, de muita miserabilidade, muita dificuldade, muita pobreza. E na minha cabeça eu era aquele filho do nordestino que tinha que estudar para virar a vida da família. Eu acreditava nisso piamente, então eu tinha muita dificuldade. Eu lembro que quando foram me perguntar, o pastor me perguntou, por que você não quer ser pastor? Eu falei assim, Deus me livre. Ele falou, como Deus me livre? Eu falei, porque eu vou ter que ser sustentado pelos irmãos. E o pastor virou e falou, o pastor me falou assim, e qual o problema? Aí eu virei e falei assim, eu conheço esses irmãos. Eu falei, Deus me livre de ser sustentado por irmãos. E aí qual foi o empurrão que o meu pastor me deu? Deus usa essas pessoas para te sustentar. Mas que quem te sustenta é Deus. Se eu abrir os milagres aqui que eu aprendi e ele virou, ele falou assim, então você vai para o seminário porque eu estou mandando. Foi desse jeito. E a segunda coisa é, a primeira lição que você vai aprender é que quem te sustenta é o Senhor. Pasmem vocês, minha igreja local, que é pequenininha de números, nunca investiu R$1, não precisou, porque teve gente e igrejas das quais eu não era membro, que financiou mais da metade do meu curso de tempo integral. Então, o que eu quero dizer? Deus usa pessoas para me empurrar, ou usa a gente para me empurrar. Então, para eu chegar aqui hoje, falando para vocês como um pastor, alguém lá atrás me empurrou. Aí eu contei que eu amo viajar. Vocês acreditam que eu tenho o enorme privilégio de fazer uma das coisas que eu mais gosto na minha vida, que é ensinar a palavra de Deus? E aí, somado a ensinar a palavra de Deus, eu tenho a oportunidade de conhecer o Brasil, que eu sou apaixonado. Mas tem alguém atrás me empurrando. E o nome desse cara é Ebenezer Bittencourt, do Instituto Haggai do Brasil. Então, tem gente empurrando a gente o tempo todo. É a mesma coisa aqui. Um projeto é apresentado, a Ageu pregou, mas agora olha que lição. Eu estou dando exemplos da nossa dimensão humana. O que a Ageu está dizendo para nós é que mesmo que esses empurrões humanos venha talvez faltar. Porque se você tem boa atitude, é difícil não ter alguém que não quer te ajudar. O povo brasileiro é um dos povos mais ajudadores que tem no mundo. É difícil um cara que começa a trabalhar que alguém não quer ajudar. Está assistindo um vídeo de um cara que está vendendo café. Ele fez uns copos com um logozinho. Mostrei para o meu filho. Ele fez um negócio de cor para colocar 2 garrafas e ele sai de madrugada, 5 horas da manhã, servindo café, vendendo café, vendendo café. Cara, teve gente que já pagou R$1.000 em um copinho de café porque ficou impressionado por aquele cara. Então, no Brasil, em tese gerais, eu não estou nem dizendo dos cristãos, eu estou dizendo assim, de modo geral, as pessoas querem ajudar. Agora, o que eu estou dizendo aqui, com a lição de Ageu, é que mesmo que se porventura um humano não te ajude, Deus está te empurrando. Foi Deus que falou para Josué, seja forte e corajoso. Foi Deus que falou para Moisés, eu sou com você. Foi Deus que virou para Zorobabel e falou, eu sou com você. Foi Deus que virou para Josué aqui e falou, eu sou contigo. E virou para todo o povo e falou, eu sou com vocês. Irmão, se nós queremos algo novo, inclusive nossa igreja aqui, nós temos que meter o pé. Nós vamos ter que ir para cima e fazer alguma coisa e acreditar que Deus está com a gente. E vencer, talvez. E eu não estou dizendo que todos nós passamos por esse processo aqui, ó. Todos nós, de alguma maneira. Vencer isso aqui é uma disciplina até espiritual. A maioria de nós passa por isso aqui. Irmão, se eu ficar pensando como é que era a minha vida em Belém, minha vida aqui agora, ajudando vocês e vocês com um bocado de problema, eu com os meus problemas. Irmão, minha vontade é voltar para lá, pegar a minha rede, botar minha Kombi na beira da ilha de Mosqueiro, na Baía do Sol, comprar um pedaço de terra cheio de mato com a jaqueira e ficar lá. Você está entendendo? Só que não é para isso que Deus quer que a gente fique. Eu até posso ir para lá 1 vez, 2 vezes por ano, e vocês façam favor de me dar minha licença para ir lá 2 vezes no ano, deitar na minha rede. Mas não é para isso somente. E aí Deus está dizendo, seja forte, 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 sejamos fortes. O trem está difícil. E às vezes parece que os problemas vêm de turma. Seja forte, seja corajoso e continue trabalhando. Trabalhe para o Senhor. Então Deus dá um empurrão. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel. Quem foi que falou para ele? Diz o Senhor. Esforça-te, Josué. Esforça, diga. Esforça, Paulo.
Esforça, André. Esforça, Tiago. Filho de Josadac, sumo sacerdote, esforça-te quem? Todo o povo, esforça-te, Igreja Batista do Horto do IP. E quem está dizendo? Diz o Senhor. E faz o quê? Trabalhai. Então vamos parar com as desculpas. Se nós ficarmos procurando desculpa, nós vamos encontrar elas todas. Eu podia ter uma desculpa para não estar aqui hoje. Meu filho está internado. Podia ter outra desculpa. A Andressa está com uns 3 sol nos olhos. Outra desculpa. O meu menino, 5 horas da manhã, com crise de asma. A gente vai achar desculpa. O tempo inteiro você vai achar desculpa. Você vai achar desculpa para não servir no ministério. Você vai achar desculpa para não vir pelo menos em um culto. E vamos falar sério, irmãos. Pelo amor de Deus. Um culto. Um culto. Se a igreja não tem culto no meio de semana. Eu sei. Não tem culto de sábado. 2 cultos iguais no domingo. Você não consegue vir um culto. Um culto. Presta atenção, gente. Esforça-te. Vamos trabalhar. Nós vamos nos acostumando com certas coisas com muita facilidade, das quais Deus não gostaria que nós nos acostumássemos. E aí eu coloquei 2 coisas. Lembra que eu falei que as 3 lições de trás iam dar 2 outras lições no segundo ponto? É aqui, ó. O saudosismo novamente, eu não traduzi de forma diferente, que é para cravar na nossa mente, e a oposição. Por que eu estou falando isso? Ó, se eu não tiver disciplina para entender como já... Deus abençoe sua casa, sua família, seus filhos. Muito obrigado e que Deus te prospere. Obrigado por ter essa visão de Deus. Olha só. Se eu não vencer o saudosismo negativo, se eu não vencer o saudosismo paralisante e o negativismo dominante, eu não dou conta de experimentar algo novo. O que vai acontecer? Provavelmente eu vou virar uma oposição. Porque como eu começo a reclamar, Marcelo, como eu começo a ficar questionando, como eu começo a ficar murmurando, Simone, aí eu não dou conta de murmurar sozinho, tem que ter um grupo para murmurar junto comigo. Nossa, mas mexer naquele negócio. Não, mas fazer aquele... Nossa, mas olha, antigamente era o gasofilar. Hoje um negocinho desse de MDF. Nossa, mas por que só tem um? Por que não tem 2? Por que não tem um em cada corredor? Você tá vendo? E aí eu viro assim, irmã, você não concorda que devia ter 2? Para facilitar a vida? E vamos falar sério, irmão. Talvez nós devíamos ter 2 mesmo. Só que é desse jeito que faz? O problema é como geralmente o murmurador, o saudosista faz. A referência dele é algo extraordinário. Vai falar do pastor, como é que fala? Nossa, mas o fulano de tal não fazia desse jeito. Nossa, mas o pastor tal, antigamente... Então esse saudosismo, se ele não é subjugado a uma disciplina bíblica espiritual, o que ele vira? Oposição. Esse que é o B.O. E olha o que eu coloquei aqui, ó. O saudosismo é aquele desapreço pelo momento presente. Você perde a oportunidade, como já foi dito aqui no meio, de aproveitar, de apreciar o presente, cara. E talvez se os seus olhos tirar essa escama, não está sendo tão ruim assim. Está sendo que é diferente. Algumas coisas ruins mesmo no presente. Eu mesmo não gosto das músicas, da maioria das músicas de hoje. Não gosto. Muita coisa de hoje para mim não faz sentido. Mas, pensa comigo assim, eu tenho que olhar o lado bom. Se eu ficar só nesse saudosismo, como é que eu educo um menino novo, meu filho que está com o desafio dessa geração? Se Jesus não voltar, meu menino vai virar aí 80, 90 anos. Como é que eu vou instruir esse menino a ter juízo? Como é que eu vou instruir esses meus filhos a viver pelo menos razoavelmente bem diante de um mundo como o nosso? Se eu ficar desse jeito aqui, não adianta, ele não vê coisa boa nem em mim. Desapreço pelo presente, falta de motivação. Por quê? Porque gente aqui, geralmente, não tem, como ele não consegue enxergar o novo, diferente, tudo que torna um desafio para ele agora é um negócio muito ruim. Eu amo o negócio de reforma. Pensa, quando eu vou morar, eu fui morar já mudei de casa algumas vezes, e nessas mudanças, eu fui morar num prédio da Coab lá na Zona Leste. Irmãos, quando o meu pai entrou dentro daquele prédio, meu pai, você não tem juízo, você é doido, você já é um homem, pai de família, como é que você arruma um lugar desse para você morar? Eu falei, pai, se você não vê, antes de ver, você nunca verá. Pai, olha aqui, isso aqui vai ficar lindo. Não, é boa essa, não é boa? Uma salva de palmas pro John Haggai, vai. Irmãos do céu, ele falou, meu filho, como é que você faz uma coisa dessa? Eu falei, pai, só deixa comigo que isso aqui vai ficar legal. O prédio, irmãos, era a coisa mais horrível do mundo.
Eu falei, não, pai, mas o síndico prometeu que vai arrumar isso aqui, a garagem é fechada, o portão vai ficar legal. Irmão, pensa num apartamento, num prédio de Coab. O meu apartamento de Coab fica assim, ó. Tem 2 quartos, uma suíte, tem um lavabo e tem um banheiro incompleto na lavanderia. Tem uma cozinha todinha modulada que fiz eu mesmo que fiz e tal, e tal, e tal. Cimento queimado, aquele cimento queimado que tem na minha sala lá em cima, quem não foi lá ainda vai lá dar uma olhada. Um cimento queimado, a parede, coisa mais linda, o apartamento ficou beleza. O síndico cumpriu o que ele prometeu, fez um salão de festa, fechou todas as garagens, revitalizou todo o prédio, construiu um playground, fez uma garagem fechada e a entrada dele é com identificação facial. Nem meu apartamento aqui embaixo, que eu moro aqui no Inocop, é desse jeito. Ainda é naquele binguelinho, naquele negócio. O apartamento lá. Aí meu pai vai lá e falou, eu tenho que ficar quieto, né, diante dessas coisas que você fala. O senhor tá vendo? O senhor tá vendo? O senhor tá vendo? Eu não falei pro senhor. Claro que eu assumi um risco. Claro que eu tive um pouco de medo. Só que se eu ficasse comparando, eu não ia encarar aquilo ali. Alguém me empurrou, um empresário muito cheio da grana, virou para mim e falou, pastor, morei nesse apartamento aí até uns 3 anos atrás. O cara tem não sei quantos funcionários, importa um monte de produto da China, ganha uma grana absurda. Hoje tem empresa no Tatuapé, na Zona Leste, vai lugar. Ele virou para mim e falou, pastor, tampa os ouvidos para esse tipo de gente que fica comparando. Vai lá, passa uns 3, 4 anos lá e depois o senhor transforma isso aí num pontapé para o senhor ir para um lugar melhor. E foi exatamente o que aconteceu. Alguém precisa te empurrar. Você tem que parar de ficar ouvindo aqui, ó, saudosismo, porque geralmente o saudosismo vira oposição. Oposição de vários níveis. E aqui pode ser oposição externa, nosso caso como igreja. Talvez o nosso pior problema é a oposição interna. Sabia? Porque os de fora a gente pega meia dúzia de gente específica. Pega um jurista, pega um bom advogado, pega alguém bom de lei, pega um bom contador. Irmão, nós mata a pau as dificuldades lá de fora. A gente resolve fácil. Agora, quando a oposição é interna, aí é cruel. Porque é uma atitude do coração, é uma disposição do coração. Aí é doído demais. E não foi à toa, né? Que lá, lembra... A questão de Neemias. Neemias também enfrentou isso. Não vou entrar nos nomes aqui e tudo, mas o que seria a oposição aqui? Uma resistência, um conflito que surge de interações nas dinâmicas, muitas vezes, que é uma reação ao como pode ser. Então presta atenção, porque talvez você está tendo conflito na sua casa porque vocês não estão dando conta de ver antes de ver. E aí realmente nunca vai ver. E aí é só grito, é só confusão, é só problema, só dificuldade. Qual é o estímulo? Seja forte e corajoso. Vamos juntos? 1, 2, 3. Seja forte e corajoso. E aí, não temas. Coloquei uma fotinha de Davi, tá? Um gigante mais gigante. Eu coloquei um gigante superdimensionado, que é para dar aquela força na palavra, mas é essa a ideia. E por último, aí ó, frase de John Edmund Haggai. Eu acho fantástico. Se você não vê, antes de ver, você nunca verá. Eu já vi coisa aqui nessa igreja que eu estou doidinho para se tornar realidade. Por exemplo, eu acho que ficou bom isso aqui. Mas já tem uns 10 anos que nós estamos desse jeito aqui. Bora mudar esse trem. E lá em cima tem um lugar que não tem coluna, que não tem viga. E em vez de nós sermos uns saudosistas e oposição, nós devíamos, no mínimo, colocar isso num processo de oração. Porque se nós tivermos autorização para subir lá para a quadra lá e inverter, vai ficar muito melhor. Talvez você não está conseguindo ver. Mas se você não vê, antes de ver, você nunca verá. E eu tenho certeza que se nós subirmos lá para a quadra, vai ficar mais bonito ainda do que já ficou aqui embaixo. Se aqui hoje é melhor do que era no passado, e hoje aqui é melhor do que foi a casa lá atrás, diante das dificuldades que estão para além do nosso poder de construir aqui do lado, tem algo que está nas nossas mãos aqui dentro que a gente pode fazer. E talvez a glória da segunda casa lá de cima vai ser melhor e maior do que a glória de Deus dessa primeira casa aqui embaixo. Deus promete a glória do novo templo. E aí eu não sei. São fotos, eu nunca fui lá ainda. Eu gosto de falar assim, eu ainda não fui lá. Eu não vi com os meus próprios olhos. A gente vai pesquisando e são muito difíceis de confiar nas imagens. Mas uma ideia é essa. Essa seria uma ideia do templo que Salomão construiu, o requinte. Aqui é uma ideia, uma projeção do templo que Zorobabel construiu. Vamos falar sério, tem tanta diferença assim?
Olha aqui a outra foto. O templo construído por Salomão, e agora é óbvio, o ensino que o pastor Edgar trouxe como síntese em relação ao templo domingo passado é: Deus não está preocupado com esse prédio. Deus não está preocupado com templos construídos por mãos humanas nesse sentido, porque Deus está habitando dentro da gente. É óbvio isso aí, corretíssimo. Mas olha aqui, até porque é mesmo esse novo templo que está sendo construído vai ser destruído. E foi destruído. Ó. O templo construído por Zorobabel até foi reformado por Herodes, mas depois foi destruído e nunca mais foi construído outra vez. Mas aqui, ó, dizem alguns estudiosos que era mais ou menos a ideia do templo que Salomão construiu. Olha o templo que Zorobabel construiu. É óbvio que aqui tinha muita coisa mais cara. É óbvio que isso aqui foi muito requintado, inclusive para o período que foi construído. Mas você está vendo que muitas vezes o problema está muito mais aqui e aqui do que naquilo que realmente foi construído? Quero acabar. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei o quê? Tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações e virão coisas preciosas de todas as nações e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui para mim a lição é simples. A glória de Deus vai vir. Deus tem o controle sobre todas as coisas e Ele é capaz de usar até fenômenos naturais para convergir com a sua glória. Deus é o Criador do universo e Ele tem poder para fazer tremer os céus, a terra, o mar e a terra seca, e Ele também tem o controle sobre as nações e poder para fazer com que elas sejam atraídas para Ele. Irmão, eu acredito tanto que quando a gente está fazendo coisas para Deus, milagres acontecem, que o texto aqui vai dizer que até gente que tem grana, que não é da igreja, que não é do povo, no caso aqui, né? Vem e ficam espantados com aquilo que está sendo construído para a glória de Deus. Minha é a prata, olha o que ele está falando. De quem que é o dinheiro? Minha é a prata, meu é o ouro. Disse quem? Eu, André? O Senhor. Vamos ler juntos esse aqui? Vamos juntos? 1, 2, 3. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. A minha lição final aqui é: Deus, Ele é provedor de todos os recursos. Se estamos diante de um grande desafio, mas se esse desafio é para a glória de Deus, desafios que são para a glória de Deus, geralmente, quando realmente para a glória de Deus, tem recursos que vêm para glorificar o próprio Deus. Deus manda, Ele é o dono. Ele coloca no coração. Tem Evelyn e Gui aqui, foram minhas ovelhas nos últimos anos. E eles estão aqui e vão dizer que é verdade. Logo que eu chego em Itaquera, muitos de vocês sabem que quando eu saí daqui, que eu fui para lá, a igreja devia R$1 milhão da prestação do prédio. E logo, com menos de um ano que eu assumo a igreja fecha por causa do negócio da pandemia. O que veio na minha cabeça? Esse povo aqui, saudosismo, preferencialismo e várias outras coisas, vão dizer o quê? Meu Deus do céu, como é que paga essa prestação? Aí trouxeram esse rapaz novo para cá, esse menino para cá, vai fechar essa igreja. Irmão, no dia que o tesoureiro me ligou, de sexta-feira a domingo na igreja, eu não conseguia dormir. Eu não dormia direito, eu dormia, acordava, porque a prestação da igreja era altíssima. Altíssima, eu estou falando alta de mais de R$20 mil mês a prestação. E aí o cara me liga falando: pastor André, não tenho dinheiro da prestação. Eu não dormi direito. Liguei para o meu mentor, aquele que me empurra, me escreve uma folha de sulfite, me manda, eu estudo aquilo ali. Ele falou: vai lá e ministra na igreja no domingo. Ministrei aquilo no domingo sobre a oferta, falei sobre a generosidade. Entrou uma grana extraordinária. Acho que eu vou fazer isso aqui umas vezes aqui também. Aí entrou uma grana extraordinária. Quanto? Quase R$4 mil, mas tinha menos da metade. E eu preguei. Quando terminou o domingo, fui para casa. Aquele domingo também ainda não foi bom, não dormi direito. Segunda-feira eu recebo um telefonema. O telefonema dessa pessoa é assim: pastor, o senhor não me conhece? Eu não sou crente, eu estou assistindo a igreja uns 4 meses já, mas eu já conheço o senhor, minha mãe é da congregação, meu pai vai num monte de coisa. E assim, eu estou gostando demais, porque eu estava com umas coisas mais malucas na minha cabeça, tomando remédio, um monte de coisa, só que eu me identifiquei com o senhor. E eu vou dizer uma coisa: se a igreja for do jeito que o senhor prega mesmo, quando acabar a pandemia eu vou para a igreja. Aí eu falei: glória a Deus. Aí ele falou assim: agora eu quero saber o seguinte, quanto é que a igreja está, quanto que é a prestação? Eu fiquei constrangido. Eu falei: é um valor alto. Ele falou: quanto está faltando? Eu falei: irmão, é muito dinheiro. Eu nem falei: irmão. Ele falou assim: não, mas eu quero saber. Teve uma hora que ele virou para mim e falou assim: pastor, o senhor não entendeu? Eu quero saber quanto que é o valor da prestação e quanto que está faltando, porque o senhor pregou domingo
e disse que não estava dormindo direito. E Deus mandou eu falar para o senhor que o senhor deve voltar a dormir. Eu falei, nossa. Aí eu virei e falei, então agora o senhor pode falar quanto que é? Eu falei, então, nós temos 11 mil e poucos reais, está faltando mais da metade disso, porque a prestação custa 20 e poucos mil. Eu falei, então o senhor faz favor de hoje dormir, porque quarta-feira o dinheiro está na conta da igreja. O dinheiro entrou na conta da igreja, nós pagamos aquele prédio durante a pandemia, nada faltou. Foi ou não foi, Evelyn? E Deus supriu todas as coisas. E pasmem vocês, o melhor, lembra da glória da segunda casa? Não tem nada a ver com o prédio. No final do ano, estou eu batizando ele, a esposa, e recebemos a família inteira na igreja. Está entendendo? Então, olha aqui. Repete comigo. Deus é provedor. E por último, a glória de Deus pode ser maior, mesmo em circunstâncias aparentemente. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe seu trabalho. Que Deus abençoe nossa igreja. E que nós não sejamos esse tipo de gente, saudosista paralisante, nem negativistas predominantes, mas que acreditemos que algo novo e diferente pode acontecer da parte de Deus. A glória do segundo templo foi maior, não por causa do templo, mas por causa da obediência, por causa da confiança, por causa da intervenção e por causa da provisão de Deus. Quando a glória de Deus é manifesta, pode ser o cenário mais inóspito. A glória de Deus se manifeste. E que ela se manifeste entre nós para a honra e para a glória do próprio Deus.